Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre as nossas vidas. Que Deus esteja abençoando cada um, fortalecendo a nossa vida, a nossa fé. Que Deus esteja presente com cada um de nós. Estamos aí firmes na fé, firmes com Deus, tranquilos, para enfrentar o que Deus tiver proposto para as nossas vidas. A meditação de hoje, eu queria apenas ler 3 versículos de Atos capítulo 18, versículos 9 e 10 e o versículo 11. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Meus irmãos, Paulo, ele não desanima em meio às dificuldades e aos problemas. Depois nós vamos ver 3 pontos por que ele não desanimava. Porque se a gente vê o pretexto aqui do texto que lemos, meus irmãos, Paulo está em Filipos. Lá em Filipos, começa lá no capítulo 16, versículo 12, lá em Filipos tem a conversão de Lídia. Paulo tem sucesso na sua pregação. Paulo tem grande ênfase, ele dá grande ênfase ao evangelho. Mas de repente Paulo faz uma coisa lá que não agradou aquele povo lá de Filipos. Ele curou uma jovem que tinha um espírito adivinhador, que dava grandes lucros aos homens daquela cidade. Então ele curou aquele espírito. E aí ele começa a ser perseguido, começa a ser maltratado e por fim ele é preso. Ele é arrastado para a praça de Filipos. Isso está no capítulo 16, versículo 19. Rasgaram em praça pública as suas vestes. Eles bateram nele com vara, eles fustigaram ele. Por isso, meus irmãos, lá em Filipos, ele é obrigado a fugir daquela cidade, por algo que ele tinha feito tão extraordinário. Mas como todo mundo gosta de ter lucro, Paulo foi obrigado a sair de Filipos. De Filipos, ele vai para Tessalônica. Lá, meus irmãos, ele tem uma perseguição terrível, de tal forma que ele foi também obrigado a fugir daquela cidade. Havia um homem naquela cidade, temente a Deus, chamado Jason. Como eles tinham perseguido Paulo, Paulo estava hospedado na casa desse Jason. E lá eles procuraram Paulo na casa do Jason. Não achando Paulo, eles assaltaram a casa de Jason. Paulo foi obrigado a fugir para Bereia. Isso está no capítulo 17 também. Ele vai para Bereia. Lá, meus irmãos, ele é bem recebido. Em Bereia é aquele fato de até hoje a gente usar os bereanos, porque eles ouviam, aceitavam, ia para casa consultar se o que eles ouviram era verdade. Por isso que ele é levado de Bereia para uma outra cidade, para Atenas.
Mas por que ele teve que sair de Bereia se ele foi bem recebido? Se eles foram bem recebidos? É porque o pessoal lá de Tessalônica ficaram sabendo que eles estavam pregando em Bereia e a perseguição dos tessalônicos foi tão grande que eles foram para Bereia e de lá Paulo teve que sair daquela cidade. E ele é levado por algumas pessoas ali tementes a Deus que estava com Paulo e ele é levado para Atenas. Em Atenas é aquele caso daquele altar ao Deus desconhecido e ele começa então a pregar a respeito desse Deus desconhecido. Mas, meus irmãos, ele também teve que fugir para Corinto, porque quando ele falou sobre a idolatria, ele não foi aceito naquela cidade também. Então ele é levado de Atenas para Corinto. E, meus irmãos, isso está no capítulo 18, versículo 2. Lá ele encontra um casal maravilhoso que fez um grande ministério com Paulo, que é Áquila e Priscila. Lá também ele encontrou um homem chamado Tício Justo. Diz a Bíblia que esse homem era temente a Deus. Está no capítulo 18, versículo 7. Meus irmãos, por que Paulo não desistiu? É porque Deus não menospreza aqueles que são seus. Deus está no controle de todas as coisas. Nesses dias de pandemia, a gente tem visto muito esse conselho para as pessoas que estão enfrentando dificuldades. Deus está no controle. Mas, meus irmãos, muitas vezes Deus está no controle. A gente sabe isso, mas a gente não deposita totalmente a nossa confiança nesse Deus. Lá em Corinto, meus irmãos, ele teve um sonho. E nesse sonho é o texto que nós lemos, capítulo 18 de Atos, versículos 9, 10 e o 11. Mas, meus irmãos, naquele sonho ele recebeu algo maravilhoso. Eu queria aqui destacar 3 coisas que Deus fez para com ele. O versículo 9 diz que Deus encorajou Paulo. Veja o versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, não temas. Meus irmãos, é palavra de encorajamento. Ele diz: se você está com medo aí em Corinto, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. O que ele vinha pregando até chegar a Corinto era algo maravilhoso. Era uma mudança de vida, era salvação, era a respeito de Cristo. Por isso que alguns lugares eles falaram: olha, vocês estão pregando doutrinas estranhas, que nós judeus não podemos acatar. Deus dá um encorajamento para Paulo. O versículo 9 aqui, meus irmãos, é um distintivo disso. Deus fala para Paulo assim: olha, não temas, fala, continue pregando, não cales. Meus irmãos, Deus estava presente com Paulo. Deus fala a Paulo. Por isso, meus irmãos, isso significa que Deus não abandona os seus. Ele encoraja. Aqui ele está encorajando Paulo para falar, mas ele te encoraja para enfrentar as tribulações, os problemas, as dificuldades. Ele te encoraja para vencer as lutas. Meus irmãos, isso significa que Deus está no comando. O versículo 10 nos ensina uma segunda coisa maravilhosa, porque Deus não somente encoraja Paulo, mas Deus dá segurança para Paulo. Veja o que ele diz: porquanto eu estou contigo. Meus irmãos, que maravilha termos a presença de Deus.
e temos a certeza do comando de Deus na nossa vida. Já imaginou Deus, assim como ele falou para Josué, eu estarei contigo? Josué não precisa temer. Ele fala aqui para Paulo, olha, eu estarei contigo. Deus falou para Moisés, Moisés, eu estarei contigo. Pega essa empreitada, pega essa caminhada, eu estarei contigo. Deus está falando para mim e para você nessa noite. Isso, meus irmãos, nos dá segurança de que Deus está presente na nossa vida. Ele chega a dizer assim: ninguém poderá fazer-te mal. Ninguém. Você vai ter perseguição? Vai. Você vai ter oposição? Vai. Mas continue firme. E aí, meus irmãos, ele dá uma promessa para Paulo, o que está no restante do versículo 10. Porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Já que o objetivo de Paulo era pregar o evangelho, já que o objetivo de Paulo era glorificar a Deus, usando a sua vida, usando o seu ministério para a honra e glória de Deus, Deus, meus irmãos, dá aqui uma promessa maravilhosa. Já que o seu objetivo, Paulo, é ganhar almas para o reino, Paulo, tem muita gente nessa cidade que você vai alcançar. Meus irmãos, aquela visão convenceu Paulo de que ele devia ficar em Corinto. Não podia sair logo, como aconteceu nos outros lugares. E em Corinto ele ficou 1 ano e 6 meses. Por isso, meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus há de abençoar a sua vida. Basta nós sermos encorajados pela palavra de Deus, porque ela nos encoraja. Quantos versículos, quantos salmos, quantos textos, Deus dizendo assim: olha, eu estarei contigo, olha, eu cumpro as minhas promessas, as palavras do Senhor são fiéis. Meus irmãos, quanto texto. Cristo diz assim: eu estarei convosco todos os dias. Ele é Deus. Se Ele é Deus, é promessa. Basta, meus irmãos, nós sermos encorajados, nós temos confiança e temos a certeza de um Deus presente, que com certeza a promessa dele vai se cumprir e os resultados são os melhores possíveis. Quantas pessoas já estiveram desanimadas? Talvez você já passou por algum momento de desânimo, de descontrole, mas lá na frente você percebeu que Deus estava do seu lado, Deus estava presente, permitindo que você passasse por alguma dificuldade, por algum problema, mas a certeza de um Deus presente é que nos faz a nossa caminhada nesta vida até a salvação em Cristo Jesus. Continuemos firmes, continuemos, meus irmãos, nessa caminhada, na certeza de que Deus promete, é o encorajamento, de que Deus está conosco e que os resultados serão alcançados. Que o Senhor nos abençoe. Amém.